Olá galera, tudo bem? Aqui é Ana Neves e hoje eu vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre algumas dicas, algumas estratégias para você que quer vender produtos íntimos ou para você que já está nesse mercado e quer vender mais produtos íntimos aí. Legal! Bem louco! Uma das coisas que a gente aprendeu nesse novo momento, nessa mudança que está acontecendo no mercado, é que o mercado de produtos íntimos, ele cresceu 50% no Brasil. Então isso é uma grande oportunidade para você que quer entrar nesse negócio ou para você que quer alavancar ainda mais as suas vendas. Então por isso que eu trouxe algumas dicas para a gente falar sobre isso. E como que a gente faz para aumentar mais o nosso lucro, ganhar dinheiro com isso? Então a primeira dica que eu vou dar para você que quer aumentar mais a sua lucratividade é sobre o seu cliente. Nesse universo é muito importante que a gente entenda quem que é o nosso cliente. E aí a gente vai falar do cliente ideal, né? Se você começar a trabalhar com isso, quando você trabalha com venda, é muito importante que você entenda quem é o seu cliente. Qual que é o tipo de cliente que você atrai, né? Se você tem uma loja de produtos íntimos ou você vende pela internet, independente de como que é o formato da sua venda, é importante que você venda para o cliente ideal, né? Aliás, é importante que você entenda quem é o seu cliente. Muitas vezes você atrai um cliente mais jovem, né? Um cliente mais novo, um cliente que é mais solteiro. Sei. Ou um cliente que é casado, ou você atrai um público mais de idade, né? Independente de qual é o seu público, é muito importante você entender que público é esse. Além de ser uma dica preciosa, é uma dica que muitas vezes os profissionais que trabalham nessa área, eles erram muito. Por quê? Porque não conhece seu cliente, né? Ele chega lá aleatório, não sabe exatamente quem é o cliente, não sabe quais são as perguntas que você vai fazer para entender o seu cliente e vender o produto-chave para ele, ou vender ainda mais. Então, a primeira dica que eu dou para você é entender qual que é o seu público-alvo, né? Qual que é o cliente ideal, quem que é o cliente que compra de você. E aí, para fazer isso, é simples, você vai aí no seu histórico, né? Se você tem uma loja, você vai no histórico da sua loja ou você vai no histórico das suas vendas mesmo, né? Quem é esse cliente? Se você não tem esse cadastro, é legal você fazer, porque aí você vai conhecer muito mais e aí vai entender, inclusive, quais são os produtos que você vende mais, porque muitas vezes a gente não sabe quais são os produtos que vende mais, aqueles produtos agregados. Então, essa é uma dica preciosa. Qual que é a outra dica importante, né? Essa é uma estratégia para você vender no mercado de produtos íntimos. É você agir com naturalidade, né? Muitas vezes você vai ver que tem clientes que vai chegar lá cheio de constrangimento, né? Vai chegar meio constrangido, meio tímido, inclusive para buscar esse tipo de produto, porque a gente está falando de um mercado que tem muito tabu, né? Tem muito preconceito. Muitas vezes as pessoas querem muito mudar alguma coisa, fazer alguma mudança nessa área, querem melhorar os seus relacionamentos, mas não sabem como fazer. E aí, às vezes, não quer procurar um terapeuta, não quer procurar alguém, né, na área e vai lá e vai na sua loja, né, ou vai buscar por você. Então, ele não chega lá dizendo, às vezes, que ele quer o produto. Ele chega lá contando alguma necessidade, contando que o relacionamento não tá legal, que quer, né, dar uma apimentada no relacionamento. Então o que você faz, né? Você vai agir com naturalidade. Muitas vezes o que a gente chama no Master Love, que é sobre rapport, né? Sobre ter essa escuta ativa, de não julgamento. Por quê? Porque às vezes você está conversando com uma pessoa e ela vai te falando sobre o problema dela e você começa a fazer caras e bocas, né? E aí vem aquela coisa da timidez do seu cliente. Ele acaba ficando até meio constrangido e aí ele acaba nem falando para você o que quer e muito menos você não consegue nem vender esse produto. Então, uma coisa importante dentro dessa conversa que você vai ter com ele é você manter a sua ansiedade controlada. Como? Me digam como! Você nem consegue ouvir direito o discurso do seu cliente e aí você já quer vender para ele, já quer empurrar um produto para ele. Você nem ouve direito o que ele quer e você já vai dando sugestões para ele. Então, nesse momento é muito importante você manter a sua tranquilidade, né? Esperar, escutar muito ele para que você possa entender até qual é o melhor produto para ele. Dentro dessa dica aí já vem a próxima dica, que é você fazer perguntas abertas. Então anota isso aí, porque isso é uma dica de venda preciosa. É muito importante você entender o que são perguntas abertas e o que são perguntas fechadas, né? Tem uma diferença nisso. E é nesse momento que o cliente está falando com você, que ele está te trazendo o problema dele, que a gente vai poder encaixar essas perguntas. Quais são como assim, Ana? O que é pergunta aberta e o que é pergunta
fechada. Então vamos lá, pergunta aberta são perguntas que você pode começar com como, o que e onde. Onde é que eu tô? Esse é um exemplo disso. Toda vez que você começa uma pergunta, você diz assim, você pode me falar um pouco mais sobre isso? Ou como que você vê isso? Ou você coloca um como aí, um onde, ou o que está incomodando o seu relacionamento, né? Um exemplo de pergunta, você já abre a pergunta, entende? Você abriu a pergunta. Porque quando você faz uma pergunta fechada, você dá duas opções para o cliente, sim ou não. E aí você fecha essa conversa. Então é muito importante você entender que nesse momento, né, quando a gente fala de perguntas abertas, tratar isso com naturalidade, é que é nesse momento que você faz pergunta aberta mesmo, para ele poder falar mais sobre a necessidade dele, sobre o problema dele, e aí sim você vai conseguir encaixar o melhor produto e você vai conseguir ajudar ele muito mais, você vai ver isso na prática. Não. Então aí logo depois disso vem a nossa próxima dica, que é o quê, né? Que não é menos importante, que é conhecer o seu produto. Então a gente sabe que dentro desse universo tem muitos produtos que eles servem para inúmeras coisas e é muito importante você entender o que é, para que é, né? Para que serve e como que ele vai usar. Porque no mercado de intimidade você vai ver que muitas vezes o cliente ele tem vergonha de falar e ele não sabe exatamente o que ele vai fazer. Então por isso que é bom você tratar com naturalidade, porque se você começar a ficar, né, meio constrangido também ou começar a ficar ansiosa também, o que acontece? Ele vai ficar meio tímido, ele não vai querer falar muito com você. Então é importante você conhecer seu produto e falar para ele, olha, esse aqui você vai passar aqui, você pode fazer isso e dar sugestões, né? Sugestões de como usar e como aplicar esse produto. Você vai ver que vai melhorar muito as suas vendas, porque a grande maioria não sabe como é que funciona e também tem muita timidez para falar como que faz isso, né? Isso tem a ver um pouco com a nossa cultura, né? Com as crenças de cada um. E uma tarefa que a gente pode fazer é quando você estiver em casa, né? Levar isso um pouquinho mais pra dica de casa mesmo, né? Agora você vai levar como uma tarefa, né? Quando você estiver meio de bobeira em casa, estiver aí sem fazer nada, ao invés de lavar a louça, né? Vamos substituir uma tarefa aqui, diz, olha aí, amor, o que você tá fazendo? Vamos testar esses produtos, tem um monte de coisa legal. Eu acho que você pode testar, entender exatamente como é que funciona, eu tenho certeza que isso vai ser muito legal. Mas tudo bem. Fazer o neném é que é gostoso. Faça um neném? E uma outra importante é você ter produtos à pronta entrega. Então vamos lá, já que você já está aí experimentando em casa, você já sabe quais são os produtos, já compra produtos para ter a pronta entrega. Quando você tem produtos à pronta entrega, fica muito mais fácil você vender, né? Porque você tem que pedir lá, demora 3, 4 dias, às vezes, né? O casamento tá ali com um problema que ele quer esse final de semana, né? O marido viaja, né? O filho vai viajar, ou sei lá, a gente tá sozinho, aí esse final de semana é agora. Então, não esquece de ter produto à pronta entrega para que você possa já vender ali a pronta entrega. Você tem muito mais chance de vender na hora do que você ter que solicitar o produto, que aí já perde um pouco, né, do que a gente chama daquele clima, né? Daqui a pouco já perde até o encontro que a pessoa ia ter. Então, é muito legal você ter esses produtos para você conseguir encaixar aí nos seus atendimentos, tá bom? E a última dica, não menos importante. Glória! Fazer reuniões de mulheres, né? Dentro desse mercado é muito legal, a gente tem muitas alunas que trabalham muito com essas reuniões de mulheres. O que é uma reunião de mulher, Ana? É uma palestra, né? Eu vou reunir, fazer um evento? Não necessariamente, gente. Você pode fazer, sabe aquelas reuniões das meninas, né? Eu fazia muita reunião de menina, né? Aquelas coisas que você faz aí toda quarta-feira, às vezes o marido toda quarta-feira tem o futebol do cara, né? Então você faz o quê? Toda quarta-feira você pode reunir as meninas. Então você chama as amigas, chama a galera, chama o vizinho, né? As vizinhas do prédio, faz aquela reunião toda quarta-feira e aí você leva seus produtinhos, né? Já começa, ali é bom você ter isso, porque aí você já experimentou e aí você pode passar na mão, né? Você vê como dá, esquenta, esfria, né? Faz uma coisa, outro faz outra e aí você pode experimentar e aí você fala um pouco do seu trabalho, você vai ver que as suas vendas vão aumentar muito e vai ser muito legal para sua lucratividade, ok? Se eu pudesse dar um conselho para você, seja se especialize, né? Torne isso a sua profissão, se leve muito a sério. Ao invés de você ser só uma vendedora, você pode ser uma profissional da área. A gente tem a única formação de Master Love, que aí você pode atender seus clientes como profissional. Então, se você quer ser reconhecida no seu trabalho e realmente mudar a vida das pessoas, mudar a vida da sua cliente, ter um trabalho que tenha significado e um trabalho que pague bem, um trabalho que você ganha bem, que você pode ter liberdade financeira, então se você
você quiser se formar e ser uma profissional Master Love, segue o nosso trabalho, clica no link que a gente vai te preparar para esse mercado, para você realmente ser uma profissional Master Love, tá bom? Te vejo na próxima.